pessoas! E aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a classificação do tecido epitelial. Ei, lembra que o tecido epitelial é um tipo de tecido? Tu lembra que o tecido é estudado na histologia, né? E como a gente está falando dos tecidos do nosso corpo, então é lá na parte da histologia animal. Aí o que é que acontece? O danado do tecido epitelial, ele vai ser dividido em dois grandes grupos. O primeiro tipo de tecido epitelial é o tecido epitelial de revestimento. Como o nome já está falando, ele é o tecido aonde você vai ter a formação dos revestimentos corporais. Os revestimentos corporais são o tecido epitelial de revestimento. Aí o que é que acontece? Ah, Andrei, mas eu só vou ter que saber isso? Não. Vocês vão ter que lembrar que o tecido epitelial de revestimento, ele é subdividido. Você vai ter que classificar o revestimento do corpo. Aí o que é que acontece? Quando a gente vai classificar esses epiteliais de revestimento, a gente vai ter duas formas de classificação. Ei, preste atenção em mim agora. Primeiro a gente vai classificar quanto ao número de camadas de célula. Ei, número de camadas de célula. Não é para contar célula não, viu? Eu não vou mandar ninguém estar contando célula não. É o número de camadas de célula. E depois eu vou mostrar a vocês que a gente vai classificar esse epitélio de revestimento quanto ao formato. Ei, o formato da camada mais superficial. Mas vê o que acontece. Vamos primeiro para o número de camadas. Quando a gente trata com o número de camadas, a gente vai ter um epitélio que é chamado de epitélio simples. Ei, simples. Se o cara é simples, vocês acham que ele tem muita camada? Não, né? Se ele é simples, é porque ele só tem uma camada de células. Ele só vai ter uma camada. Então, quando você pega um desenho de um epitélio, ó, e ele só tem uma camada de células, uma única camada, você vai dizer que ele é simples. Ah, Andrei, e se ele tiver mais de uma camada de célula? Aí você já não chama de simples, vai chamar de estratificado. Ei, estratificado. O epitélio estratificado é um epitélio que tem mais de uma camada. Agora sim, Andrei, são duas camadas, Não. N camadas. 2, 3, 4, 5, N camadas. Passou de uma camada, é estratificado. Passou de uma camada, é estratificado. Agora vê esse terceiro tipo. Pseudoestratificado. Vê. Pseudo. Esse prefixo pseudo lembra logo o quê? Falso. Aí vê como é que é o cara. Pseudoestratificado. Aí você diz assim, oxe, Andrei, um falso estratificado é porque só tem uma camada, né? Então por que a gente não chama ele de epitélio simples? Porque o que é que vai acontecer? Quando você pega uma imagem de uma lâmina microscópica de um pseudoestratificado, num primeiro momento, ele aparenta, menino, ele aparenta ter várias camadas. Mas ele não tem várias camadas. Na verdade, ele só vai ter uma. Aí você pode me dizer assim, tá? E por que ele aparenta ter várias camadas? Porque os núcleos das células são todos desalinhados. Você vai ter uma desorganização desses núcleos. Aí quando você olha uma imagem dessa, você tem a aparência de ter várias camadas. Mas na verdade você não tem várias camadas. Você só tem uma. Mas aí para não chamar de epitélio simples, por causa dessa aparência, eles criaram esse termo pseudoestratificado, tá? Mas assim, essa é a classificação quanto ao número de camadas. A outra classificação que eu disse a vocês é quanto ao formato da célula da camada mais superficial. Ah, Andrei, mas eu estou olhando uma imagem aqui no meu livro e tem um epitélio com 1000 camadas. Eu vou olhar as 1000, Você não vai olhar as 1000, você vai olhar a mais superficial. Você olha a mais apical, a que está em cima. É esse formato de células que você vai dizer. Aí você vai dizer, tá, eu vou classificar como? É assim. O primeiro epitélio que você vai ter é um epitélio pavimentoso. Olha para essa imagem linda aqui. Pavimentoso. Sabe por que ele é pavimentoso? Porque ele é achatado. Imagina que tu chegou aqui, ó, e fez uma força aqui. Ó, tu apertou aqui, ó. Quando tu aperta aqui, tu achata essa camada. Epitélio pavimentoso. São células achatadas. Ah, Andrei, mas e se as células forem quadradinhas assim, bonitinhas? Aí tu já não chama de pavimentoso. Tu vai chamar de cúbico. Ó, epitélio cúbico. Agora sim,
O epitélio é cúbico não é porque o tecido todo é um cubo não, tá? É porque as células que formam o tecido são células cúbicas, beleza? Aí você vai dizer assim, tá, Andrei? E se a célula for mais esticadinha? Olha pra cá. Vê essa imagem, essa célula aqui, ó. Isso aqui é um epitélio prismático, que a gente vai chamar assim, ó, prismático ou colunar. Tanto faz tu chamar de prismático, como tu chamar de colunar. Sabe por quê? Porque são células altas, ó. São células que parecem colunas. Aí você vai chamar ele de colunar ou prismático. E por último, eu tenho um epitélio de transição. A gente vai dizer assim, ah, André, mas como assim um epitélio de transição? Olha, o epitélio de transição, ele recebe esse nome porque a danada das células, elas vão se adequar ao estado morfofisiológico do órgão. Por exemplo, imagina a bexiga. Imagina a bexiga. Vocês sabem que durante o dia, a bexiga urinária, ela cresce muito, ela dilata várias vezes e ela comprime várias vezes, porque vai muito de acordo com a quantidade da urina. Então, o que acontece? Quando a nossa bexiga enche, vocês há de concordar comigo que a parede, ó, ela dilata. Então, essas células, ela dilata. Aí, quando você tira a urina, aí essas células, ó, voltam. São células que se adequam com o órgão. São células que vão se modelar de acordo com o estado do órgão. Então, tu diz que esse revestimento, ó, é um revestimento de transição. Aí, isso aqui é a parte de revestimento. Se não for o epitélio de revestimento, você vai ter o TE glandular, ou seja, tecido epitelial glandular. Aí, o que acontece? Ó, primeiro segredo. Esse cara aqui, tecido epitelial glandular, ele só é formado por causa do revestimento. Ei, menino, olha pra mim. Menina, larga a tua caneta, olha pra cá. Eu sei que tu quer deixar teu caderno todo bonitinho, mas não deixa agora não. Segura aí, ó. Esse epitelial glandular aqui, ele é o tecido que é formado por causa desse cara aqui, do tecido de revestimento. Se não tiver revestimento, não tem glândula. Não tem epitelial glandular. Aí você vai dizer assim, tá, e o que é o epitelial glandular mesmo? As glândulas. São as glândulas do corpo. Que aí, assim, você também vai classificar. E eu vou classificar as glândulas de acordo com duas características. Primeira característica, se a secreção dela sai ou não do corpo, ou a forma que ela libera essa secreção. Olha pra cá. Primeiro tipo de glândula, glândula exócrina. Quando você pega esse termo exócrina, esse prefixo exo, tu tem que lembrar que significa pra fora. Ei, tá saindo. Então, se a glândula é chamada de exócrina, é porque a secreção, ela vai pra fora do corpo. Ela é liberada para o meio extracorpóreo. Mas aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas por que essa secreção ela sai do corpo? Ó, essa secreção ela sai do corpo porque essa glândulazinha, ela vai ter um canal, que é chamado de canal secretor, ou duto secretor, ou ducto secretor. Tu que escolhe. Eu te dou as opções, e depois tu escolhe como tu quer chamar, beleza? Mas o que é que eu quero que você não esqueça? É por esse duto ou canal que a secreção que é liberada por essa glândula sai do corpo. Ela sai. Aí você diz assim, tá, e qual é uma glândula que faz isso? Ei, lembra da glândula sudorípara ou sudorífera, que é a glândula que elimina o suor. Ninguém diz assim, não, ó, tu tá transpirando pra dentro. Não, ninguém transpira pra dentro. Você coloca pra fora. As glândulas lacrimais. Eita, as lágrimas estão entrando no corpo. Não, as lágrimas estão saindo do corpo. É porque são glândulas exócrinas. Beleza? Aí você pode dizer assim, tá, e se a glândula não for exócrina? Não tem problema. Tu vai ter uma glândula endócrina. Olha o prefixo endo. Esse prefixo endo significa pra dentro. É uma coisa interna. Então, qual é o detalhe? Essa glândula endócrina, a sua secreção não sai do corpo. A sua secreção não sai do corpo. Aí assim, quem é que é responsável em colocar a secreção de uma glândula para fora do corpo? É o ducto secretor. Se a secreção dessa glândula endócrina não sai, então vocês há de concordar comigo que essa glândula endócrina, olha para a imagem, ela não tem canal secretor. Como ela não tem canal secretor, a sua secreção vai ser liberada dentro do corpo. Andrei, liberada aonde? Ei, liberada no sangue. Essa secreção vai ser liberada no sangue. E sabe quem é essa secreção? Vocês conhecem principalmente como hormônios. Essas glândulas endócrinas que a gente estuda lá no sistema endócrino,
que se tu quiser saber mais sobre o sistema endócrino, depois tu assiste nossas videoaulas. Esse sistema endócrino, ele produz os hormônios. Esses hormônios caem na corrente sanguínea. Agora, esses hormônios só vão para o sangue porque eles não saem do corpo. Por que não sai do corpo? Porque essa glândula não tem um ducto. Beleza? Aí tu vai dizer assim, tá? Dá um exemplo aí de glândula endócrina. Ei, a hipófise da cabeça, a tireoide do pescoço, as paratireoides do pescoço, são todas glândulas endócrinas. Tranquilo? Aí você vai dizer assim, tá? Mas tu falou de outra classificação no tecido epitelial. Falei, outra classificação no tecido epitelial glandular, que é quanto a forma que essa secreção sai da glândula. Que aí você vai ter assim, ó, olha pra cá, a glândula holócrina, merócrina e apócrina. Pra tu não errar isso de jeito nenhum, presta atenção. A glândula holócrina é uma glândula que, quando ela libera a secreção não sai sozinha não, viu? A secreção vai junto com a célula. A célula que produz a secreção, de vez de liberar só a secreção, não. Vai a célula com tudo. Oxe, Andrei, e a célula morre? É claro! Se a célula sai junto com a secreção, tem que morrer. Ah, dá um exemplo aí. A glândula sebácea. A glândula sebácea é um ótimo exemplo de glândula holócrina. Depois eu tenho a merócrina. A merócrina é a melhor. Porque a merócrina, ó, as células só liberam secreção. Não perde nada, só sai a secreção. Dá um exemplo aí, Andrei. A glândula sudorífera ou sudorípara. É a glândula que libera o suor, só libera o suor. Não libera mais nada da glândula. Agora, o contrário, ó, é a glândula apócrina. A danada da glândula apócrina, quando ela libera a secreção não vai embora sozinha. A secreção leva uma parte da célula. Ei, uma parte do protoplasma da célula que está produzindo a secreção e está liberando a secreção, vai junto. Sabe qual é um exemplo disso? A glândula mamária. É por isso que os médicos têm o maior cuidado do mundo com as mulheres lactantes na fase da amamentação, porque tudo que ela toma tem que ser prescrito pelo médico, para não passar pela criança, porque ele sabe que essa glândula, como libera parte do seu protoplasma, coisas que não presta, pode ir junto para a criança. Então, tranquilo, cuidado com holócrina, merócrina e apócrina. Aí, resumindo, o tecido epitelial ele é classificado no tecido epitelial de revestimento com os seus tipos e o tecido epitelial, ó, glandular com os seus tipos. Tranquilo? Agora é a hora da tua foto, viu? Ei, tira a foto aí, deixa teu caderno bonito, beleza? Valeu!